acontece a sua mudança, né? O seu alívio. Então, assim, como nós vivemos no hospital, né? Porque o planeta Terra é um hospital, pelo mundo que nós passamos, por ser um mundo de provas e expiações. Então, nós somos doentes da alma, né? Todos nós. Então, nós precisamos reencarnar para mudar, e por isso hoje é um presente que nós temos. Porque hoje nós temos a oportunidade de mudança. Hoje aqui nós temos a oportunidade de mudança para promover a saúde em nós. Cada pensamento ruim que a gente tiver, a gente ter um pensamento bom, para a gente expurgar essa doença de nós, para a gente evitar que se congestione os nossos centros de força, as nossas células. E assim, eu não vou adentrar em ciência, porque eu vou falar o que é um ectoplasma e tudo. A cura espiritual, vocês já entenderam, né? Fala assim que o paciente, ele trabalha em 80% na sua cura. 20% é a equipe espiritual e o médium. Então, quer dizer, a cura quem promove é o ser. Por isso que Jesus falava, né? Ide e não peques mais. Ou seja, mude. Você se adoeceu. Mude seu comportamento. Mude a sua... Porque não é só, a gente pensa assim que é só vício, né? Vício externo. Mas às vezes os vícios morais são piores do que os vícios externos, que também são ruins, porque esse envoltório corpóreo foi nos dado para que a gente o proteja, né? Cuide dele. Então a gente bombardeia ele com muita coisa, né? De fora. E de dentro também, com esses pensamentos deletérios. Então, assim, a reforma tem que ser total. Evitar os vícios de fora e evitar os vícios de dentro também, que são os morais, né? Deus não espera a perfeição, Ele sabe que aqui a gente não tem essa capacidade ainda, mas um dia de cada vez, melhorando um pouquinho de cada vez, nós vamos conseguir, né? Kardec nos explica que o nosso perispírito é como uma máquina fotográfica que vai registrando dia a dia a nossa condição. E ele fala isso em A Gênese. E esse Paulo César Frutuoso, que é o médico, ele fala que o perispírito é igual um aspirador. E o nosso corpo físico é um mata-borrão, que é onde aparecem as coisas. As doenças em forma de drenagem. É drenado para fora, né? E expelido, aliás, para fora do nosso corpo físico, para que a gente, nessa dor da doença, no processo de doença, seja a cura da nossa alma. Por isso que fala que a doença às vezes é a nossa cura. Aí fala assim, nossa, mas ele não foi curado porque ele desencarnou. Mas a gente não sabe. Às vezes ele desencarnou curado. Sua alma, seu espírito foi curado. Ele não vai precisar vir em outra encarnação passando pelas mesmas mazelas. Então, assim, Deus é perfeito em tudo, né? E isso explica, gente, as doenças que as crianças já nascem com elas, as anomalias, tudo mais. O nosso perispírito, como ele vai impregnando essas coisas, ele é um aspirador. Às vezes não vai ser nessa encarnação que a gente vai sofrer as consequências, mas serão próximas. Aí a gente já nasce com alguma debilidade para poder a gente ter que passar por aquela doença para o processo de dor ser a nossa cura, né? Então, como eu já disse, o Espiritismo não está para curar os corpos, e sim para despertar as consciências, né? Modificando-as. Emmanuel nos diz que as nossas células estão constantemente sendo visitadas pelos nossos pensamentos. Então, todos os dias, constantemente, nossas células estão sendo visitadas pelos nossos pensamentos. Quanto isso nos dá uma responsabilidade do que pensamos, da forma como nós julgamos
coisas boas ou ruins. Então, essa é a nossa responsabilidade, de tentar jogar para dentro de nós o máximo de coisas boas possível. Lógico, não vai ser todo dia que a gente vai conseguir. A gente é muito influenciado pelos fatores externos, mas tentar fazer uma boa leitura, ouvir uma boa música, meditar, fazer alguma terapia, sabe? Caminhar, qualquer coisa. Procure ajuda. Tem que procurar. O forte é aquele que procura ajuda, não é o fraco. O fraco é o que se esconde por medo do que os outros vão pensar. Isso é que é fraqueza. Né? E eu vou falar a última coisa, que é do livro Pão Nosso, que foi um texto do Emmanuel também. Socorre a ti mesmo. Teus órgãos são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida transitória. E o Deepak Chopra fala que os únicos seres capazes de mudar a biologia pelo que pensa e sente são os nossos seres humanos. Então nós estamos com tudo na mão, né? E vocês viram a responsabilidade que Emmanuel joga para nós? Não incentivando ninguém a parar de usar remédio. Lógico que eles são eficazes e necessários. Mas você vai continuar tomando. Eles são paliativos, né? E isso é tão importante quanto o placebo, né? Vocês sabem o que são placebos, né? São remédios que não funcionam, são ditos remédios. Eles falam que são remédios te dando, pode ser uma farinha encapsulada. E falam para você que é um remédio e você toma e tem o mesmo efeito do remédio convencional. Porque o seu cérebro comanda a saúde para as suas células. E você faz saúde. Então, se você pensar na doença, você vai ser doente. Se você pensar na saúde, você vai ser saudável. Isso é matemática. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder esclarecer. Nós vamos falar muito sobre isso, se Deus quiser. Certinho? Vamos passar para a segunda fase, então? Então, vamos encerrar por aqui, né? O pessoal que depois vai assistir. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer pela intuição, pelos ensinamentos, agradecer por essa espiritualidade que nunca nos deixa, sempre nos ampara, sempre nos conduz, nos orienta, nos auxilia, nos tira de todas as nossas encrencas e não desiste de nós. Que o Mestre Jesus e seus trabalhadores incansáveis do bem estejam em nossos lares, junto das nossas famílias, nos protegendo, nos auxiliando em nossas necessidades e nos guiando sempre para o melhor caminho, o caminho da evolução, do progresso, da saúde física, mental, psicológica e do bem-estar, que nós possamos ser amor, distribuir amor, auxiliar quem precisa, nos auxiliar e sermos sempre essa centelha divina em busca de progresso, em busca de sabedoria, e nos proteja nesse trabalho, nessa casa abençoada. Agradecer a todos que contribuem de alguma forma para o sucesso do trabalho,
que nós possamos continuar por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Que assim seja.